O Sop e o Chopper estão procurando pelo Luffy. O Frank diz que nesse espaço aberto a luz do Sanji não chega tão fundo. Os pivetes de palha já avistam um monte de água-viva brilhantes e uma já bota o tentáculo pra dentro do Sanji. E o Chopper já tá aí achando que ela quer ser sua amiga. A Robin manda ele não tocar porque ela deve ser venenosa. O peixão já vem pra cima do Sanji, porém o Sanji já lança o pedo da Thais Carla e mete o pé. O peixão engoliu a água-viva e já virou saudade na hora. O nosso menino Chopper já tá aos berros com o terror do fundo do mar. O Sop tá fazendo graça porque os peixes não enxergam direito. A Robin fala que alguns são evoluídos e eles já tomam um choque só pra ficar esperto. O Brook tá prestes a revelar como ele enxerga sem ter olhos, porém a resposta é segredinha. O Brook encontra a corda que o Caribou tava amarrado, porém não tem como amarrar uma lâmina. E o safado já tá aí pensando em invadir o quarto feminino. Enquanto ele tá pensando em como matar todos os chapéus de palha e provar pro mundo que foi ele que fez isso, Frank já prende ele dentro do barril. O maluco já tá aí pedindo socorro e fala que aceita até virar escravo do Frank. Os pivetes de palha percebem que tá um calor dos infernos e a Nami fala que essa é uma região vulcânica. Enquanto isso tá um monte de aberrações tentando fazer o navio de presunto. Só que o Frank tá lançando a sequência de peido galáctico do Sanji. O Chopper já avista uma luz sinistra e o Frank tenta mandar sinal via farol dos seus mamilos. Só que era um peixe do diabo pronto pra engolir o Sanji. E mais uma vez o Frank lança um peido galáctico do Sanji. Eles já batem de frente com outra assombração e dessa vez era o Tony Ramos marinho. Já prepara seu Megaton pra estraçalhar o Sanji. Só que na verdade ele botou o peixe pra nanar. Diz que não pode comer os barcos porque o seu capitão Vanderdeck vai ficar bravo. Já aparece um navio fantasma bolado e o Brook fica com medo. O Nareba fala que ele é a última pessoa pra ter medo disso. Aí o Brook fala que dessa vez é um navio fantasma de verdade. O holandês voador que não pertence ao mundo dos vivos. O Brook conta que centenas de anos atrás, em um dia de fortes tempestades, um capitão perdeu a cabeça e jogou toda a sua tripulação no mar. E usou palavras de maldições contra Deus. O nome desse cara era Vanderdeck e esse é seu navio mal assombrado. O Vanderdeck manda o Tony Ramos da Shopee roubar os tesouros do Sanji. Só que o noiado já toma um botadão sinistro do Kraken. O Kraken já dá uma sequência de marretada do Thor e o Luffy manda ele parar e agradece pelo bom trabalho. O pessoal já fica animado que os três não foram de arrasto. E o Luffy explica que sua bolha e a do Sanji estouraram e eles entraram na do Zoro. O Frank diz que esses três não morrem nem com reza brava. A Nami não acredita que eles conseguiram domar o Kraken. O Luffy diz que vai usar ele pra puxar o navio e chama ele de Surumê. Eles já percebem que o vulcão vai entrar em erupção e o Surumê já parte a milhão desesperado. A Nami manda ele continuar seguindo reto e manda ele pular na fossa. O Chopper e o Sop estão quase borrando a cueca. Eles pulam na fossa marinha, porém tá caindo um monte de pedras nele. O Zoro manda o Luffy segurar ele porque agora ele vai se solar. A Robin para os dois porque se o Zoro sair da bolha vai virar massinha de modelar. Afinal eles já estão a 8.000 metros de profundidade. O Sop já lança um ataque que cria umas plantas sinistras que segura as pedras. O pessoal já tava bem alegre porque finalmente o Pinóquio foi útil. Só que o Surumê tomou uma pedrada bem no coco que deu tela azul na hora. O pessoal já acorda depois do choque e o Luffy pergunta pra Nami se é ali mesmo. A Nami confirma dizendo que aquela realmente é a Ilha dos Homens Peixes. O Sanji e o Brook estão lançando o naipe baiano enquanto pensam nas perversidades que podem fazer com as sereias. O Sanji já cai duro no chão e o Chopper diz que ele não pode ver as sereias de verdade, senão vai virar saudade na hora. Ele diz que não liga, que se for pra morrer realizando seus sonhos, que ele morra babando em cima das sereias. Enquanto isso o Luffy tá pensando nas comidas, a Nami manda ele mandar o Surumê puxar o navio. Só que aparece um noiado perguntando por que ele tá obedecendo a ordem dos humanos. E o Surumê já partiu a milhão correndo. E era uma gangue de monstros marinhos com um noiado que fala que conhece os pivetes de palha, porque foram eles que arruinaram o plano do Arlong, mas também defendeu o Hachi de um dragão celestial. Ele pergunta se os Mugiwara são aliados ou inimigos. Dá uma opção deles serem subordinados dos novos piratas homens peixes ou rejeitarem terem seus navios afundados. A Nami manda o Frank preparar porque o Luffy jamais viraria subordinado de alguém. Manda o Frank usar todo o ar do navio e usar o peido galáctico pra entrar na Ilha dos Homens Peixes direto. O noiado pergunta se o Luffy vai aceitar. O macaco de borracha já rejeita na hora e manda ele se lascar. O Luffy já começa a tirar onda com a cara do noiado e o safado já manda o leão marinho partir pra cima. O Sop diz que o Sanji já tá abastecido e o leão já parte pra cima do Sanji. Só que o Frank usou o peido da Thais Carla. O revestimento já tá amassando todos os pivetes de palha e eles já atravessaram a primeira camada da ilha. Logo em seguida já atravessam a segunda, que é pura ar. A corrente separaram todos eles. O noiado diz que vai voltar e avisar pro chefe, o pirata que destruiu o Arlong tá na ilha. O Luffy já acorda cuspindo água e tá num quarto com o Sop, Chopper e Sanji. O Luffy encontra a Kemi e o Sanji já tá mais gato do que nunca. O Luffy pergunta cadê o resto da galera e o Chopper diz que eles se separaram. A Kemi já serve uma sopa, só que a sopa era gelada e ela percebe o quão burra ela é. Só que o poder da gadice esquentou até o Sanji. As sereias já trazem as roupas deles porque já secaram. O Luffy já pergunta quem são elas. São Medaka, Ichika, Sanka, Yonka 2 e Nika. Toda gênio, não tem como. A Kemi diz que eles estão no dormitório feminino embaixo do café sereia. E o gado supremo tá parecendo um cachorro no cio. Ele já imagina suas fantasias e quase tá tendo um piripaque do chá. A cena já corta pra ele subindo numa tartaruga e indo pro café sereia. A Kemi explica que basicamente ela é pobre e o papago é rico. Depois deles chegarem lá em cima, o Sanji ouve uma voz feminina. Ele começa a chorar e diz que finalmente encontrou seu All Blue. A irmã do Zoro pega na mão dele e chama ele pra dançar na água. Lá no distrito dos Homens Peixe, o chefe dos noiados pediu pra trazer o Luffy. O Luffy disse que quer ver o Jinbei, já que foi graças a ele que o Luffy superou seu luto. Só que a Kemi diz que o Jinbei não tá na ilha, já que ele renunciou ao posto de Shichibukai, então teve que meter o pé. As 5 mini sereias diz que tem um navio do reino chegando, e talvez querem pegar os pivetes de palha pra entrarem na ilha ilegalmente. E eram os príncipes tritões. Os pivetes de palha estão escondidos e o Sanji já tá no All Blue. As 3 maçãs do amor perguntam se eles viram visitantes ilegais por aí. Elas dizem que não, e a gangue dos
homens peixe estão só de bico observando. Os filhos do Netuno estavam quase indo embora, só que o Sanji vazou mais que camisinha furada e foi descoberto. Chopper pede para não prender eles agora e alguém doar sangue pro Sanji. Quem me diz que os homens peixe possuem o mesmo sangue que os humanos, mas há um porém. O noiado já vem rachando o bico e diz que ninguém dali é doido de doar sangue, pois seriam julgados, e essa foi uma lei criada pelos próprios humanos, que não queria seu sangue misturado ao dos homens peixe. Foi por isso que o herói Fischer Tiger, que libertou os escravos de várias raças, foi morto, por causa da necessidade de uma transfusão sanguínea. O noiado fala que seu chefe ordena a ida do Luffy pro distrito dos homens peixe. O Sop implora pelo sangue e o noiado fala que vai levar o Luffy à força. O Luffy ativa o Gear-Second, escapa da rede do safado e lança uma pistola jato nos 3 Arruelas. O monstro marinho vem atrás do Luffy, porém o haki do rei do moleque tá estralando. A Kemi roubou o navio e já partiu pra arranjar uma transfusão sanguínea pro loirinho pivete. A cena já corta pro Sanji acordando e diz que não lembra do que aconteceu, mas é melhor ele nem tentar lembrar, né? O Sop já apresenta quem foram os doadores de sangue e eram 2 cavalos de 3 pernas. O loirinho pivete quase tem um colapso. Enquanto isso, o Chopper pede pra analisar o ferimento no braço do Luffy e testou positivo pra um veneno mortal. O Chopper diz que ele deve ter adquirido um anticorpos forte e pergunta se o pivete já foi envenenado. Aí o Luffy lembra de quando ele quase foi jogar no Vasco lá em Peldal. Lá na enseada, as sereias estão curiosas com o que tem dentro do barril. Enquanto isso, o Beisola tá levando os 2 bunda mole pro distrito dos homens peixes. As outras sereias estão procurando suas amigas, porém elas desapareceram. Lá na casa da Madame Shirley, o Luffy tá perguntando o que é aquela bola de cristal. A Kemi explica que a Madame é conhecida por prever o futuro, só que ela diz que não faz isso há muito tempo. Aí o Luffy pergunta se a sereia solta aquele barrão bonito e a coroa já ficou pé da vida. A coroa manda a Kemi tirar um dia de folga e eles já vão pro café sereia. No meio do caminho, a Kemi explica que a Madame conseguiu prever a nova era dos piratas e a morte do Barba Branca em Marineford. O Brook e o Papago saíram do café sereia. O Papago já chama o Luffy pra sua mansão pra comer carne de verdade. O Brook já viste o cartaz de procurado do Vanderdeck e o Papago diz que ele é procurado por ameaçar a princesa sereia. O Brook pergunta se aquele era o Vanderdeck do navio fantasma verdadeiro das lendas. O Papago explica que o verdadeiro já morreu e aquele é descendente do Vanderdeck nono. O Luffy diz que, reparando bem, existe diversos tipos de homens peixe. O Papago explica que quando uma sereia e um homem peixe se casam, o filho pode nascer tritão, sereia ou homem peixe, menino ou menina, possuindo 4 tipos de variações. O Luffy pergunta o que é aquela bandeira pirata. O Papago fala que é a bandeira da Imperatriz Big Mom, que protege a ilha em troca de toneladas de doce todo mês. A Madame Shirley tá desesperada, mandando tirar o chapéu de palha da ilha. Tudo isso porque ela foi inventar de olhar o futuro do pivete. Descobriu que o Luffy ia destruir a ilha toda. Os noiados que viraram escravos dos homens peixes estão tentando fugir. O Rory diz que vai cuidar de tudo isso. E desceu umas balinhas de Rave que deixou mais forte que o Hulk. Chegando na casa do Papago, os Mugiwara escutam uma pessoa reclamando na loja. E era não me pedindo aquele descontinho de 100%. O Papago diz que deve muito a eles, então ela pode levar tudo de graça. Os safados já esvaziaram a loja toda. Lá fora tá rolando uma gritaria. E era porque o Rei Netuno desceu do seu castelo. Ele veio convidar os pivetes de palha por Castelo Ryugu. Enquanto o Rory e Johnny tá atravessando um navio dos bunda mole que estão tentando fugir, os noiados já metem bala nele. Mas não adiantou de nada não. O capitão do navio já parte pra cima dele, mas já virou presunto na hora. Aí o safado diz que aquela pílula do dia seguinte realmente dá um poder absurdo. Naturalmente, os homens peixes nascem 10 ou 20 vezes mais fortes que os humanos. E tomar uma balinha dessa e dobra o poder. O Rory tá destruindo o navio só com a boca, pra mostrar que ele não precisa utilizar as mãos. Ele deixa todo mundo vivo pra contar na superfície quem fez isso com ele. E que os novos piratas homens peixes vão derrubar o Rei Netuno e vão dominar a superfície pra mostrar que os homens peixes são a raça suprema. O flashback já mostra de como um Caribou foi solto e deu aquela sugada nas sereias. O cara é literalmente Puff Daddy de One Piece. O Guata tá perguntando se foi o Luffy que sequestrou a sereia. Uma delas fala que não. Afinal, ele era gente boa e era amigo da Kemi. O Fukaboshi tá perguntando a Madame Shirley se realmente ela viu o futuro do Luffy destruindo a ilha. Ela diz que sim. O Fukaboshi disse que tava prestes a homenagear o Luffy por ter salvado o tubarão da sua irmã. O Rei Netuno tá agradecendo ao Luffy por ter salvado o mascote da sua filha. Ele disse que mandou seu filho ir atrás do Luffy, mas nenhum votou e ele resolveu ir pessoalmente. Diz que já tem um companheiro dele no castelo e esse companheiro já tá bebendo mais que um opala. A Nami pergunta como é que tem luz numa ilha com 10 km de profundidade. O Netuno diz que esse é o único lugar no fundo do mar onde a luz bate. Por isso os homens peixes criaram a ilha ali. Ele diz que a raiz da árvore gigante chamada Árvore Eva do Sol chega até o fundo do mar e transfere a luz do sol da superfície pro fundo do mar. E também com sua respiração ela fornece ar pro fundo do mar. O Luffy já interrompe tudo dizendo que tá com fome. Aí eles chegaram no castelo e o Netuno já tava levando uma bronca do Coroa Boku. O cava uma falta que é gol. Fala que recebeu a notícia do Fukaboshi. E no piscar de olhos o Luffy já sumiu dali. E o noiado foi simplesmente guiado pelo cheiro de comida, né? Ele já entra num quarto gigante e tá um breu danado. Ele já pula em algo e diz que o chão tá molendo. Começa a brincar de pula-pula e diz que parece até um pudim. Mal sabe ele onde tá pisando. Ele já ouve uma voz feminina perguntando quem tá ali. E era a princesa Shirei Shirahoshi. Ela começa a chorar perguntando se o Luffy tá ali pra matar ela. E o Vanderdeck pergunta se a princesa Shirahoshi já respondeu suas cartas. Tony Ramos da Shopee diz que não. O Vanderdeck já lança um machado na direção da sereia. Diz que se ela não casar com ele, vai de valsa. Lá no quarto da princesa, o Luffy para o machado. Os guardas tão vindo ver a princesa e ela já esconde o Luffy. O guarda diz que o bando do Luffy são suspeitos de sequestrar a sereia, além da má premonição da Madame Shirley. Por isso eles vão ser presos no castelo. Eles já mandaram prender até os outros. Depois dos guardas saírem, o Luffy pergunta quem tem força pra remançar aquele machado. A Shirahoshi diz que foi o Vanderdeck, o usuário da fruta do alvo. Que não importa a distância, ele sempre vai acertar o seu alvo. E como ela é um alvo dele, ela não pode sair da torre. O Luffy chama ela pra dar uma volta. Diz que se algo vir na direção dela, ele defende. O Sop e o Brook estão
cercados e o Netuno diz que vão capturar ele. Porém o Zoro aparece, o Soap pergunta se ele não estava preso. Ele diz que ouviu que ia ter uma festa, então fugiu. Lá no distrito dos Homens Peixe, o Vanderdeck foi visitar o Rory e eles estão se unindo para destruir o reinado do Netuno. E o episódio acaba.